Olá, bem-vindo a mais uma emissão da STP-TV. Hoje recebo Zia Soares. Será que a conhecem? É provável? Já vou explicar porquê. Para já a emissão começa com uma reportagem. Lusofonia é o conjunto de identidades culturais existentes em países, regiões, estados ou cidades falantes da língua portuguesa. Existe, no entanto, uma linguagem que torna a lusofonia ainda mais global, a linguagem da arte. Cada vez mais surgem festivais de cinema, galerias e exposições precisamente orientadas para a temática das artes de lusofonia. Unidos por uma mesma língua, os artistas tornam-se itinerantes e os seus projetos alcançam uma amplitude cada vez maior. Simone de Beauvoir disse que é na arte que o homem se ultrapassa definitivamente. É disso que vamos falar na emissão de hoje da STP-TV. Estou com Zia Soares, atriz, membro da Associação Griot, que também é uma companhia de teatro. Enfim, eu já estava com muita vontade de ter aqui pessoal da Griot comigo para conversarmos, por diversas razões, e se calhar ao longo da conversa que vou ter com a Zia, vão perceber o porquê da minha insistência. É gente muito ocupada, que normalmente não tem tempo para vir para conversas deste género, mas finalmente conseguiu-se que viesse a simpática da Zia Soares falar um pouco e conversar um pouco comigo sobre teatro, sobre política cultural e também sobre ela própria, que tem uma história giríssima para se saber e para ser contada e vivenciada pelo relato que ela nos pode dar. Zia, obrigado. Obrigada, eu. Isto é a primeira coisa que eu tenho que perguntar, porque nós quase tivemos a combinar isso lá fora, era fazer a pergunta mais banal que se faz em situações dessas. Olha-se para ti e fica sem saber bem de onde é que tu és. Portanto, estou a te fazer essa pergunta, enfim, muito recorrente e feia, que é where are you from? Então, eu nasci no Bié, em Angola. A minha mãe é angolana e o meu pai é timorense. Essa história, a história por trás dessa relação entre o teu pai e a tua mãe é que é coisa gira e muito interessante e até sai um pouco fora daquilo que é o normal, e comentávamos isso, da relação entre timorenses e africanos. Como é que isso foi? Como é que esse encontro foi? O meu pai é de uma aldeia em Timor, de uma vila já, que se chama Viqueque. E na altura, ainda na altura colonial, não é? Em que Portugal era dono e senhor de alguns países da África e também de Timor, o meu pai, com alguns colegas e alguns amigos, acabaram por em reunião, perceberem que tinham muitas preocupações em relação a eles próprios, em relação ao domínio que estava sendo imposto pelos portugueses. E então resolvem revoltar-se contra isso. E em junho de 1959, um grupo de homens acaba por iniciar essa revolta, que teve confrontos físicos e que resultou na prisão de vários desses membros. Um deles foi o meu pai, estiveram presos e sem qualquer julgamento houve uma decisão de desterrá-los para Angola. O meu pai e penso que cerca de 61 homens foram num vapor chamado Índia, que acabou por desembarcar 2 meses depois de sair de Timor, em novembro de 1959, no Porto de Lobito. E pronto, e o meu pai, chegado aí, foram presos. O meu pai esteve 2 anos preso na colónia penal do Bié e depois desses anos de prisão eles foram libertados, mas com a condição de não regressarem a Timor e ficaram vários anos depois disso sob a vigilância da PIDE. Pronto, e a partir daí houve a necessidade dele reinventar a sua própria vida. Num continente estranho, numa cultura estranha, sem família, sem ninguém. E pronto, e
como normal, conforme normal, Sim. encontrou a tua mãe. Acabou por conhecer a minha mãe, sim, e apaixonar-se e estão juntos até hoje. Isso é uma história incrível. É. Até porque não é muito habitual, enfim, no nosso universo lusófono, ver-se essa simbiose, porque isso acaba por ser uma simbiose entre timorenses e africanos. Ou seja, não há muito histórico desse tipo de histórias serem faladas e de virem para fora. E são histórias Sim. muito ricas. Eu acho que, na verdade, também porque até agora acho que há um bocado esta não vontade de colocar essas histórias para fora. Há uma... Mas já está na altura de se desbloquear esse bloqueio Sim, quase que mental e coletivo. Claro, claro que sim. Essa memória coletiva que tem que ser trazida cá para fora, que tem que ser falada, que tem que ser vista e que... É aqui uma coisa que me passou logo pela cabeça, mas eu vou ter que perguntar. E sentes-te cómoda nessa mistura? Digamos que, enfim, és tão timorense quanto és angolana e sentes-te cómoda nessas duas dimensões? Sim. Em minha casa fala-se umbundo, que é a língua da minha mãe, é o dialeto do sul de Angola, e fala-se também tetum, que é o dialeto do meu pai. Aliás, muitas vezes o meu pai e a minha mãe, ao falarem um com o outro, usam português, teto e umbundo na mesma frase. Portanto, isso é muito interessante ao mesmo tempo, não é? É incrível. É incrível mesmo. É mesmo incrível. E eu não falo tão fluentemente nem uma nem outra, mas com esforço consigo falar, percebo absolutamente tudo e com algum esforço consigo falar. E o meu irmão mais velho, por exemplo, fala fluentemente teto, ele pode falar tanto como fala português. Portanto... Agora, disto tudo resulta que tu és o resultado de duas culturas, quando eu digo culturas nacionalistas muito fortes e muito marcantes, não é? E muito diferentes. E muito diferentes também. Acomodas-te bem nisto? Se te sentes cómoda? Estou a fazer a mesma pergunta de um bocadinho, mas começou-me a vir a cabeça isso de ser-se umbundo angolano e de ser-se timorense. As duas realidades com históricos de grande orgulho, digamos que orgulho nacional, a partir da criação das duas nações, não é? Duas realidades em que a nacionalidade, o nacionalismo surge também com base em pegar nas armas e em reivindicar. A reivindicação tem que ser uma reivindicação forte e até extrema, não é? E ainda assim, tu tens esse ar tão calmo e tranquilo. Não sou muito. Isto engana um bocadinho. Tão calmo e tranquilo. Mas sim. Isso Mas convivo muito bem. Aliás, é a minha realidade desde sempre. Claro. Portanto, além do mais, tenho um imenso orgulho de ter estes dois lados em mim, não é? E sempre me foi... Em minha casa sempre me foi passado muito o que era Timor, o que é a luta do meu pai, que reivindicações é que ele fez, e isso também me formou muito enquanto pessoa, não é? O lado angolano também, da minha mãe, também me formou imenso, claro, e ainda por cima, tendo eu vindo morar para Portugal com 2 anos de idade, e portanto eu vivo cá há 41 anos. Ou seja, uma terceira realidade em cima, não é? Portanto, cada vez eu sinto que eu estou cada vez mais confortável, mais consciente e percebo o quão estranho isso pode ser. Todo esse, digamos, caldo, não é? Que tu és e que assumes e que incorporas bem, o que é que isso tem a ver, ou como é que isso chega, ou faz chegar à Associação Griot? Sim. A determinada... Eu nunca fiz outra coisa, eu sempre fui atriz, portanto... Só que na altura em que eu comecei a ter este interesse e a começar a trabalhar em teatro, eu não me cruzava com atores nenhuns negros, de lado nenhum.
E na altura nem sequer me lembro tanto de pensar nisso ou de estranhar isso. Mas depois de alguns anos, há desde 2010, penso eu, sim, que eu estou na Griot. A Griot formou-se em 2009. Em 2010, quando começa a haver uma abertura para o mercado, sobretudo de publicidade para a África, Angola, Cabo Verde, começa a haver muitas locuções de rádio, publicidades de televisão para lá, que são feitas cá em Portugal com atores ou não atores cá. E eu fui para fazer um casting que um amigo meu me disse, olha, vai lá e tal, é um casting para um anúncio, é mesmo o teu perfil. E quando cheguei lá, deparei-me com não sei quantos atores negros. E eu fiquei... Afinal há tantos, afinal somos tantos. Afinal somos tantos, isto é possível. E ainda por cima todos no mesmo sítio, no mesmo espaço físico. Porque eu conhecia 2 ou 3 e pouco mais. O Daniel, o Ângelo, o Miguel Sermão, pronto, a Mina Andala, talvez. E havia muito pouco. E no teatro, então, era um deserto, não é? Era mesmo um deserto. E de repente paro-me com estas pessoas e fiquei absolutamente fascinada. E ainda por cima, eles vieram logo, então, mas quem é e tal, como é que se chama e tal. E temos uma associação que é a Griot e queremos fazer isto. E eu achei aquilo absolutamente fantástico. A partir do dia a seguir, enfim, começamos a desenvolver a companhia de teatro, o Teatro Griot, que tem vindo, pronto, fazer coisas. Tem feito coisas interessantes, muito interessantes. Eu se calhar sou suspeito para falar, porque tenho seguido muito o vosso trabalho, sou amigo de gente que lá está, e a verdade é que o que vocês têm feito, eu não sei se existe noção, bem, da vossa parte com certeza que existe, mas não sei se existe noção num certo público, e eu aqui vou-me dirigir diretamente aos africanos, porque isto é teatro é para todos, e não é nada de específico relativamente a um público, nem sequer é feito especificamente para um público. Mas eu tenho que me dirigir aos africanos porque a mim irrita muitas vezes ir as vossas peças, como acontece também com um pouco com o teatro meridional, e, enfim, são companhias que têm alguma, no vosso caso, é uma outra coisa, meridional é outra coisa, mas o meridional também encena muitos autores, ou africanos, ou de temática africana. O vosso caso é outro e já lá iremos. Mas irrita muito ir e não ver mais africanos na sala. E vocês que criam esse produto, que é de excelência, obviamente de excelência, como é que se sentem ao não verem esse feedback de reconhecimento, sejamos claros, ao vosso trabalho, por parte dos africanos? Sim, eu entendo perfeitamente, porque, e isso também tem sido um trabalho, paralelamente às peças que nós vamos fazendo, há um trabalho de captação de público. Mas eu entendo, eu sei que, por exemplo, há uma grande população africana, e todos sabemos, que vive em bairros periféricos, sim, em que não está nos horizontes destas pessoas o teatro. Não está. Pergunta-se a uma criança que vive num bairro periférico, uma criança de origem africana, uma criança negra, o que é que tu queres ser quando fores grande? Nunca vais estar ator, atriz, encenadora, iluminadora. Não está, não existe. Não está nos horizontes. Isso é-te negado à partida. Portanto, não podes ter interesse em ir assistir a uma coisa que nem sequer passa na tua cabeça, que não está, e como inverter, não é real. Como educar, no sentido de alterar esse Eu acho handicap, que é mesmo um handicap? De alguma forma também não é tanto educar, é chegar lá e por cumplicidade, porque de repente eu até sou negra, e eu chego a um bairro e digo, eu sou atriz e estou a fazer uma peça e o que eu faço lá é isto. Há um interesse, há uma curiosidade logo a partir daí. Mas espera aí, então, mas ela é negra e ele é negro e eles fazem teatro, mas isso afinal é possível. E aí há uma relação que estabelece por cumplicidade, de pele, claro, de espelho, não é? Cultura, se calhar gosta de cultura. As pessoas, se calhar, as meninas gostam muito da Beyoncé porque a Beyoncé é negra e de repente ela é tão linda, mas mais do que isso, ela canta muito bem, ela é adorada por todos.
mal comparado, mas sim, tem muito a ver com isso. E é uma possibilidade, isto é possível, não está fora, não é um sítio onde nós não podemos ir, não é um sítio que nos é vedado, não é uma linguagem que não está ao teu alcance, é uma linguagem universal. De facto, e eu disse isso porquê? Porque estamos nós a falar um dia desses, a falarmos, acho que foi ao telefone, e dizia-te, enfim, epa, vou às vossas coisas e tal, mas sou daqueles que entram e saio logo de seguida. Mas a verdade é que eu entro e saio logo de seguida, mas vejo sempre, das caras africanas, isso é só um comentário, vejo sempre as mesmas caras africanas. Quer dizer, é uma minoria, é uma minoria muito minoritária, que ainda não, que faz questão de acompanhar esse tipo de oferta cultural. A verdade é que existe a ideia de que existe, obviamente, uma classe média africana, enfim, vasta e diversa, em Lisboa. Isto parece-me muito evidente. Existe também, enfim, um público africano nas periferias que não tem esse tipo de acesso. Isso também, a mim, parece-me óbvio e evidente. Mas vai-se alterando. Nós já começamos a ver outras pessoas no público e isso, para nós, ao mesmo tempo, é também uma validação do nosso trabalho, porque não é só o espectador que tem que ter também esta afetividade, esta cumplicidade de pele, mas nós também, enquanto atores, também gostamos de poder ter esta cumplicidade com quem nos está a ver. Eu não sei explicar isto sem parecer um bocadinho discriminatório, ou não sei, mas é de facto isso. Eu fico muito feliz quando vejo que na plateia estão 20 pessoas que têm a mesma cor que eu. Okay. Fico mesmo muito feliz com isso, porque significa que estamos a chegar mais. Então, isso significa também outra coisa, que existe um público a adaptar-se, ou com curiosidade, ou a disponibilizar-se para ver-vos. Sim. E, sobretudo, para ver e ouvir os autores que vocês propõem, que não são textos propriamente dos mais fáceis, enfim, a encontrar-se, não é? Antes, pelo contrário, são textos de grande profundidade, que exigem muita atenção e até alguma reflexão para quem lá está. Grande satisfação que vocês tenham tido encenadores muito bons, eu tenho que confessar isso. Mas agora, convenhamos, Shakespeare, Soinka, quer dizer, e por aí, e até Pepe Tela, levar uma coisa muito densa, como é a geração da utopia, para o teatro e fazê-lo como vocês fizeram, quer dizer, não é propriamente algo fácil. Mas, no entanto, resulta, mesmo depois de quase 2 horas de peça, resulta fácil estar naquele espaço em comunhão convosco e com o vosso espetáculo. Aqui não há cedências. Não há mesmo. Nós queremos muito fazer autores e textos que nos atinjam. E estes são estes que nós já fizemos e os que faremos têm que forçosamente ter essa empatia com aquilo que é a própria companhia, não é? O Teatro Griot é uma companhia essencialmente constituída por atores afrodescendentes negros. Não exclusivamente. Sim, tem. Temos 2 atrizes que são brancas, uma é de Gaia e outra é daqui de Lisboa. Mas sim, estamos muito virados para a reflexão de como é que nós podemos ter um discurso e uma estética teatral que possa refletir a nossa herança histórica, social e política conjunta. Que identidade é esta que existe agora no mundo em que nos movimentamos? Aqui e agora. Como é que isso pode ser traduzido para palco? E os textos desses autores são escolhidos a pensar nisso, não é? Isso é muito claro. Enfim, esse último caso da Tempestade, que vocês tiveram no Teatro do Bairro Alto, sim, e que eu vou participar numa mesa redonda do vosso convite, que agradeço o convite, mas que meteram num problema tremendo, sobretudo tu. Mas para dizer o quê? A Tempestade não é propriamente um texto fácil, é um texto muito difícil, muito dado a interpretações, icónico, de certa forma,
Cada personagem é quase como um ícone, enfim, não só nas artes cênicas, vai muito para lá, muito para além disso. Ouvindo falar assim de repente em A Tempestade de Shakespeare, ninguém associa isso a aspectos da cultura, digamos, ou da interpretação cultural africana. Mas a verdade é que existe. Esse texto é um texto que marca muito a negritude e até, de certa forma, a luta pela libertação e pelo nacionalismo dos nossos povos. Não é fácil ver essa relação. Porquê esse desafio neste momento? Bem, é um momento de 40 anos das independências quase todas, mas porquê este momento um desafio tão grande e tão profundo como é A Tempestade? Sim, é que até então o Teatro Rio só tinha feito 3 peças de autores africanos, o Pepe Tela, o Wole Soyinka e o Berreitan Bach. E antes disso tínhamos feito uma montagem de textos de vários autores, que foi o Faz Escuro nos Olhos, encenado pelo Rogério de Carvalho. E, portanto, houve a necessidade, e até como, enquanto atores e por ser uma companhia de atores, de querermos fazer os clássicos, não é? Os autores clássicos. E Shakespeare é incontornável. É impressionante como é que um homem que escreveu há tantos séculos atrás consegue manter uma dinâmica tão viva. É um facto. E A Tempestade é um texto que na Griot tinha que ser feito, o binómio Próspero-Caliban, as questões do domínio, que nos interessa muito. E, portanto, nós quisemos muito fazer este texto. O desafio foi lançá-lo ao encenador, que neste caso foi o Bruno Bravo, que nunca trabalhou fora da companhia que ele dirige há 14 anos, que é Os Primeiros Sintomas, e que muito generosamente e muito gentilmente aceitou o desafio que lhe pusemos de vir trabalhar connosco. E nós estávamos cheios de expectativas para o texto. Ele desmontou absolutamente tudo, o que é extraordinário também. Mas há aqui uma coisa interessante, que eu, enfim, de memória, mas mesmo de memória, de repente começa a haver uma série de situações em que aparecem atores negros, ou afrodescendentes, como quisermos, em relação com a obra, ou correlacionados com espetáculos, nesse caso cinema, com a obra do Shakespeare. Foi o Denzel Washington, se não me engano, com o Machado, e depois foi o Hotel do Larry Fishburne. Ou seja, aqui quase que, de uma forma geral, uma desconstrução do próprio texto e dos personagens do próprio Shakespeare. E vocês, mais do que também o texto e o personagem, também estão muito preocupados, e dá para perceber isso, em construir outras interpretações à volta disso, até porque houve o César, que fez também uma sua versão da Tempestade. Há aqui uma série de gente ligada ao africanismo ou à negritude a trabalhar esse texto e, sobretudo, o personagem do Caliban. É assim tão difícil um personagem desses, do teu ponto de vista, para quem está dentro do show, do espetáculo? Eu acho que todas as personagens têm as suas dificuldades, não é? E este espetáculo é muito difícil no sentido da própria tradução linguística, porque este texto foi escrito pelo Shakespeare em 1610, 11, quiçá por quantas versões e por quantas mãos terá passado até chegar aos dias de hoje, e daí ainda vir para a tradução para o português e depois para a tradução, que não deixa de ser uma tradução, que foi a adaptação que o nosso encenador fez. Portanto, há toda uma memória que já vem com aquele texto e com aquelas palavras, que já vem com a sua própria carga. É uma questão de nós conseguirmos passar isso. E, de uma forma, eu acho também muito inteligente, o Bruno Bravo, o encenador deste espetáculo, retirou tudo o que era a trama, a história em si, de um homem que, por intriga palaciana, é traído e é desterrado para uma ilha e depois cria a filha ali, domina e quer uma história de vingança. Ele retirou isso tudo. E, portanto, o que ele deixou foi o que é essencialmente do humano, como é que um homem que é desterrado e recolocado num sítio, como é que ele vive, que mecanismos é que ele tem para viver e para sobreviver, como é que ele domina um sítio que ele chega e que não é dele, como é que o outro que supostamente é o dono da ilha, que é o Caliban,
como é que ele aceita isso, como é que ele vive com isso. Perdendo-se. Sim. Por um homem. Portanto, isso é que ficou, de facto, no espetáculo. E mais, o Bruno Bravo acabou por não colocar um próspero. Ele criou coros. Os prósperos eram vários atores, muitas vezes falando em uníssono, falando em canon. Mas o texto é um texto muito sonoro. Mesmo lendo, percebe-se que o som é algo muito importante. Até por questão da ilha, a questão, mesmo o início, que é completamente rítmico. Enfim, eu estou cheio de pena de não ter ido ver o espetáculo. Vou ver, né? Dia 14 estaremos em Sesimbra. Vou com certeza ver. Como dizíamos, Zia, enfim, qual vai ser a vossa programação para o próximo ano? Então, deixa-me dizer-te que agora, ainda para terminar A Tempestade, nós temos um filme documentário que cruza justamente as biografias dos atores da Griot com o texto, realizado pela Uli Decker, é uma realizadora alemã. Ela acompanhou-nos durante a residência artística que tivemos em Sesimbra. O filme chama-se Tempestades, Ensaio de um Ensaio. Vai estrear no Festival In Shadows, no dia 29 de novembro, às 16 horas, no Teatro do Bairro. Seguida de uma mesa redonda também, com a realizadora, com o Pedro Sena Nunes, e com 2 membros da Griot, o Daniel Martinho, que é o presidente da associação, e eu, que sou diretora artística do Teatro Griot. E, portanto, espero que também as pessoas compareçam. É um novo desafio que nós estamos agora a ter. Portanto, 2 peças para o próximo ano, mais ou menos já programadas, não é? Sim. E mais coisas? Do João Genet. E ainda não tem um título, é um título provisório, Nzinga, que é baseado na história da rainha, não é? Mas com base no Água Lusa ou outros estudos? Não. É um texto original. Pela primeira vez vamos apresentar um texto de origem que não se prende tanto com a história, prende-se com a mulher. E, portanto, é a partir daí que vamos apresentar esse espetáculo, em dezembro de 2016. Então já há muita coisa a pensar e para fazer, não é? Sim. E algumas residências artísticas também, não é? Sim. Espero que em São Tomé... São Tomé? Espero mesmo que São Tomé nos acolha, que nos queira lá para a residência. Alguma vez, não? Não. Nunca estive. Pois giríssimo. Belíssimo. Mas agora, um último comentário para nós terminarmos a nossa conversa. É o seguinte, eu vi uma entrevista tua, tu e o Daniel, de Câmara Clara. Não sei se te lembras da tua entrevista. Sim, na Câmara Clara. Talvez eu e o Rogério. Tu e o Rogério. Sim, tu e o Rogério. E o Daniel, não, tu e o Rogério. Com a queridíssima Paula Moura Pinheiro. Sim. E tu dizias uma coisa engraçada, que tem tudo a ver com aquilo que tu disseste relativamente ao teu percurso, que era que sempre te chamavam para fazer teatro, que nunca te chamavam por seres negra. Eu achei essa frase, enfim, incrível, porque teve tudo a ver com aquilo que tu acabaste de dizer há bocadinho, daquele teu encontro com o pessoal da Griot num casting. Então, mas como é que uma pessoa como tu, agora explica-nos lá isso, explica-me a mim, se faz favor, atriz, e nunca foi chamada, e, olha, nós precisamos aqui de uma doméstica, uma vendedora de qualquer coisa, uma rainha. Curiosamente, isso começou a acontecer depois de eu estar na Griot. Sim, porque antes disso... Eu fazia teatro e movimentava-me em sítios que eu não tinha, eu não conhecia atores negros, não conhecia de todo. E as companhias onde eu estive, como todas as companhias, acho eu, nascem primeiro pelos afetos. E eram os meus amigos. Claro. Pronto, eu não olho para os meus amigos a achar, olha, agora tu és negro. Não olho para ele todos os dias, olha, tu és negro ou tu és branco, não é? Claro. E, portanto, não era por aí. E o teatro, que é muito generoso nesse sentido e é muito... eu acho que o teatro é um lugar muito generoso, em que tudo é possível, em que tudo te é permitido. Portanto, mesmo a Griot, por exemplo, tendo as preocupações e as inquietações que nós temos, quando nós estamos em palco e enquanto atores, o que acontece é que nós queremos resolver cenicamente as coisas. Como é que se faz? Como é que se diz? Como é que se está? Como é que se anda? Como é que se...
não estamos presos à A parte coisa... técnica não é muito importante, não é? Essa parte técnica, essa Sim, parte de treino, sim. essa parte de domínio também, que é preciso dominar, uma cultura própria de interpretação, é um bocado duro, não é? É duríssimo, é duríssimo. Mas, ao mesmo tempo, esse domínio é que depois permite a que chegues a outros sítios. E é isso que o teatro tem de interessante, acho eu. Que quando o ator consegue, através da técnica, chegar ao lugar verdadeiro do texto, ao lugar verdadeiro daquele momento, naquele espaço, com aquelas pessoas. Portanto, isso é que é mesmo muito interessante. Agora sim é mesmo para terminar, mas eu estava-me a esquecer que tinha mais uma pergunta, que é a última, para fazer-te e para partilharmos. Como griot, e há bocado falávamos de uma residência artística em São Tomé e de outras coisas assim, vocês têm levado os vossos espetáculos para os países africanos de expressão portuguesa? Enquanto griot, só fomos para um país, que foi para Angola. Tivemos no festival organizado pelo Ilinga e levamos o primeiro espetáculo que tivemos com o Rogério de Carvalho, o Faz Escuro nos Olhos. Sim, esse espetáculo esteve lá e foi das melhores experiências da minha vida enquanto atriz com o público. Eu estava integrado num festival e havia várias companhias de vários países e nós fomos assistindo desde o início às peças das outras companhias. E todos os dias ficámos um bocadinho mais assustados porque achámos, bem, isto vai ser estranho porque o nosso espetáculo é muito diferente destes espetáculos. Era um espetáculo muito despojado cenicamente, como são todos os espetáculos da griot, em que há o ator, basicamente, e não há mais nada, e há a luz. Sim, a luz. E não há mais nada. É um teatro que é muito despojado, em que o ator é que ocupa, de facto, tudo. Não é propriamente espetáculos para rir, não são espetáculos para rir. Antes, pelo contrário. E nós estávamos bastante receosos do que é que seria. E ainda por cima, este espetáculo Faz Escuro nos Olhos era um espetáculo difícil porque falava muito de violência, de memórias difíceis e, de repente, nós, os atores negros que estamos na diáspora, chegar lá e falar sobre sofrimento, sobre guerra, sobre violência, poderia parecer, de alguma forma, pretencioso, enfim. E, no entanto, foi um espetáculo maravilhoso. O público esteve absolutamente connosco, todo o espetáculo, num silêncio impressionante. E, portanto, foi, de facto, a minha melhor experiência enquanto atriz. Há que fazer mais, não é? Há que fazer muito mais. Tem que nos dirigir convites. Nós estamos assim ansiosos para poder ir lá muito mais vezes. Zia, obrigado. Obrigada. Belíssima conversa essa, e a ver se repetimos já no pós-residência São Tomé e Príncipe. Muito bem. De seguida, com as notícias da semana. Como sempre, fique atento aos destaques internacionais. O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Luís Campos Ferreira, disse esta quarta-feira em Luanda que as relações entre Portugal e Angola são intensas e muito úteis aos dois países. O governante português falava à margem da cerimónia oficial de comemoração dos 40 anos de independência de Angola, que decorreu em Luanda na presença dos chefes de Estado e de Governo de vários países e com o presidente angolano José Eduardo dos Santos. A situação política na Guiné-Bissau esteve em análise na reunião do Conselho de Paz e Segurança da União Africana. A questão mantém-se na agenda do Conselho de Paz e Segurança a pedido dos Estados-membros para poderem acompanhar mais de perto a evolução da situação política do país. Em foco esteve o contexto do país, sobretudo após o retorno à ordem constitucional em 2014 e as recentes situações de crise. De seguida, atualidade são-tomense. A Galp Energia estreou-se como líder de consórcio na exploração de petróleo em São Tomé e Príncipe. Desta forma, a petrolífera portuguesa estreia-se assim como líder de um consórcio para a produção de petróleo. A
A Real Tours e a Associação Empresarial de São Tomé e Príncipe revelaram ter chegado a acordo com a World Travel Events para que a cidade de São Tomé seja a sede da gala de cerimónia no World Travel Awards África em 2017. De acordo com o BreakingTravelNews.com, o evento terá como principais patrocinadores a Motengil, a CST e a HBD. O World Travel Awards 2017 África será um dos maiores eventos já realizados em São Tomé e Príncipe. A minha sugestão para hoje é um livro. O livro é Estação da Sombra, de uma escritora camaronesa, Leonora Miano. Comecei a ler agora, vou para aí na 15ª ou 16ª página, espero terminá-lo rapidamente, mas das sensações que eu tenho, o livro está-me a resultar absolutamente surpreendente e incrivelmente bom. Agora sim, despeço-me, não se esqueça, temos encontro marcado no próximo sábado, às 18 horas. Eu sou Billy Neto e esta é, enfim, a STP TV, a sua nova televisão.